Os pessoal, beleza? Professor Ravan Leão, vamos lá, sou agente classificativo aqui do governo do Distrito Federal, advogado, professor de Direitos Humanos, concurseiro, concursando também, para fomentar o concurso e também motivar os nossos alunos. Recentemente tive a aprovação no DPEM e sigamos aí na luta, positivo? Mas o nosso foco hoje é ajudá-los na preparação para concursos de carreira policial, falando da temática direitos humanos. Rapidamente, direitos humanos é um conceito aberto. Tem como núcleo central a dignidade da pessoa humana, a principal palavra, o super princípio, Banca CESP. Ok? Proteção humana pode aparecer. Tudo que envolver essas palavras para a existência humana será o conceito de direitos humanos. Direitos humanos é uma ciência, é uma matéria acadêmica, mas o que nos importa para a prova é que direitos humanos são aqueles necessários à existência humana, a vida, a saúde, a alimentação, a segurança e etc. Direitos humanos são aqueles necessários à existência humana que estão na órbita global, escritos ou não. Essa terminologia é diferente de direitos fundamentais. São os mesmos direitos, só que a órbita agora não é mais a global. É numa órbita interna de uma nação colocada numa Constituição. Aí são os direitos fundamentais. Ponto. Direito humanitário é o direito que rege as relações de guerra, de conflito. Direito de refugiado é aqueles que protegem as pessoas que saem de seus países por outras questões que não são guerra. Questões políticas, religiosas, questão social, econômica, orientação sexual e etc. Então, essas diferenças caem em prova, beleza? Outra terminologia que você tem que ficar de olho. Cai na sua prova a respeito do sistema global de direitos humanos, do sistema americano dos direitos humanos. Um sistema global de direitos humanos que diz o seguinte: o mundo tem uma proteção de direitos humanos, que eu tenho como maior organismo a ONU, Organização das Nações Unidas. Ponto. A ONU se baseia num grande documento, como se fosse uma constituição para o mundo. Essa constituição para o mundo nada mais é do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mandar um salve aqui para o professor Jefferson Santos, redação, procurem este cara, tá? Eu não procurei no DPEM, tomei uma ré de 2 pontos para mais, poderia ter subido ali quase 250 posições. Por mochibado e negligência, acabei perdendo aí na redação, perdi no teste físico, mas é porque o foco era outro. Então a minha ideia aqui é continuar passando para vocês conteúdo. Olha só, eu entrego, entrega, resultado. Eu vou entregar um resultado. Para eu entregar o resultado, eu tenho que ter trabalho, entrega. Trabalho, entrega. Eu pego o trabalho, exerço, entrego um resultado, que é a disciplina de direitos humanos. Ponto. Voltando. Então eu expliquei para vocês já os conceitos distintos de direitos humanos, direito fundamental, direito de refugiado, direito humanitário. Bacana? Diz para você que o mundo tem uma proteção. A ONU, a DUDH, de 10 de dezembro de 48, que para a tua prova, em regra, não tem força vinculante. É a mera resolução 217A da ONU, tá? Prova da PMTO cobrou assim. Porém, para uma minoria doutrinária, ela tem força vinculante baseada no princípio do direito internacional e os cógens de justiça à força deve ser cumprida. Só que o que prevalece é que ela é mera resolução. Ela não é tratado, não é convenção. Ela é uma mera resolução para uns e para outros ela tem força vinculante, mas não é tratado, não é convenção. Ponto. Detalhe. Eu tenho a ONU, tenho a DUDH e tenho uma justiça global, tá? Só que essa justiça não prende, essa justiça apenas indeniza. Eu tenho um sistema americano, eu tenho a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, esse sim, tem força normativa supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição, porque foi inserido no Brasil por quórum distinto de emenda constitucional. Já explicarei isso. Ponto. Já saiba só que a Convenção Americana é supralegal. Legal. E ainda tem uma Corte Interamericana e a Comissão, o sistema bifásico nas Américas, que é necessário esgotamento do sistema interno, é necessário que não haja utilização de outro organismo internacional, tá joia? É isso. Então você precisa saber que para se utilizar da Corte Interamericana, só um Estado leva a Corte ou a própria Comissão. Nós, cidadãos, e as OSCs, as organizações da sociedade civil, as antigas ONGs, só podem levar a comissão. Não pode levar direto à corte. Só vai à corte, um país ou a própria comissão.
Tá? No nosso caso de Brasil, a União. A União é pessoa jurídica de direito público interno e externo. Ela fará esse papel. Beleza? Mandar um abraço aqui para o Lívio, também agente socioeducativo lá conosco, também para o Fernando Ferrotti, está aí conosco. A gente está ensinando aqui, Fernando, direitos humanos para concurso público. Beleza? Então, galera, eu tenho o sistema global e o sistema americano. Essas cortes desses dois sistemas não prendem. Agora, o Tribunal Penal Internacional que o Brasil colocou inserido no parágrafo 4º do artigo 5º pela emenda constitucional número 45, diz que o Brasil se submete à jurisdição do TPI. O que é o TPI? É um Tribunal Penal Mundial, funciona em Haia, na Holanda. Eu tenho um Código Penal Mundial que tem crimes mundiais, tá? O crime de lesa humanidade, crime de agressão, crime de crimes de guerra e tem outros lá. São os chamados crimes de lesa humanidade. Quem pode cometer esse crime? Chefe de Estado e chefe militar, são crimes próprios. Então, esses cometeram esses crimes, serão julgados lá em Haia. E quando for levado pelo seu país para lá, não é extradição, é entrega, porque lá não é um país, e sim uma corte mundial. Saibam disso. Sair daqui. Inclusive, terminologia. O marco de proteção mundial é o TPI, já foi cobrado pela Banca CESP. O marco de globalização e internacionalização é a DUDH. Cuidado com essas diferenças, anotem, porque isso cai em prova. Ponto. Descemos. Ainda, pessoal, falando de terminologia, tá? A estrutura normativa, a gente tem tratado, convenção, resolução, como a própria DUDH, tá joia? A força normativa disso, dentro do Brasil, a gente vai colocar aqui como último tópico, tranquilo. Fundamentos, tá? Fundamentos dos direitos humanos. O que você tem que pensar? Eu tenho um fundamento jus natural. Direitos humanos basta nascer. Natural, nascer. Natural, nascer. Jus, naturalismo, nascer. Nascemos, somos sujeitos de direitos humanos. Porém, eu tenho um fundamento jus positivista. Direitos humanos é só o que está escrito. O símbolo positivo significa escrito. O que não está escrito não seria direitos humanos para esse fundamento. E eu tenho um fundamento jus moralista. O jus moralista pensa em mente, em moral. Direitos humanos está na consciência dos povos. Beleza? Os direitos humanos estão. Quando eu falo de direitos humanos está, que eu quero dizer a disciplina de direitos humanos, né? Mas na verdade, como eu usei o plural, os direitos humanos estão, tá, na consciência dos povos. Beleza? Essa é a ideia. Atenção. Tranquilo, sigamos. Mandar um abraço aqui, ó, para o SINDI-SSEDF, o Sindicato dos Servidores, tá? Sindicatos que tem um papel de excelência no Brasil, de representar categorias, tá? Para o bom andamento do serviço público. Quando o sindicato, pessoal, atua, ele está fazendo o papel de controle social da sociedade, a sociedade pressionando o poder público. E os sindicatos, eles têm um papel muito importante, porque ele não representa só o servidor por si. É o servidor que busca a sua proteção enquanto categoria, carreira, mas a finalidade do serviço público é a prestação do que chega à sociedade. Sem o servidor capacitado, com saúde e qualidade, prestando um serviço de qualidade, a sociedade que perde. Então, o sindicato ele não só é importante para os servidores, também para a população no todo. Tá? Quando a Constituição trouxe como direito fundamental, olha para a nossa prova, o direito associativo que entra o sindical aqui, tá bom? Ele colocou ali como um direito individual para que nos protegesse, tá? Da arrogância e da prepotência do Estado em tirar os nossos direitos. Beleza? Tranquilaço. Andando. Pessoal, dá um coraçãozinho, dá uma moral pra gente. Então, vamos lá. Jus moral, jus positivista, jus moralista. Ponto. Saímos daqui. Afirmação histórica dos direitos humanos, pessoal. Direitos humanos desde o início dos tempos. Imaginem, tinha lá um terreno valioso chamado Jardim do Éden, com uma árvore valiosa. Do nada, as duas pessoas que ali residiam emprestadas daquele terreno, Adão e Eva tinham tido o terreno cedido por Deus. Ela foi lá e utilizou e pegou, fora da autorização legal, que era a lei de Deus, a fruta. E ela furta a fruta. E aí entrega para
ela poderia ter hoje, né, por estar com fome e tal, ter uma pena reduzida, etc. Tal. Mas olha o detalhe aqui. Ela passa para Adão, que se torna um receptador. E daí, Deus vem, toma o terreno, expulsa eles dois, usa o oficial de justiça, Poeme, etc., Miguel Arcanjo, e eles ficam sem terreno. E decidem, sem estrutura social, ter um filho. Um filho que mata o outro, Caim mata Abel. Na primeira estrutura familiar, tivemos uma frutadora, um receptador e um homicida. E tudo isso, Deus foi generoso, promoveu direitos humanos e deixou a continuidade do que a gente tem hoje. E isso foi acontecer, o ser humano querendo oprimir o outro. Na Idade Antiga, até 473 a.C., até o início do século V, Idade Antiga, tá? A gente tinha olho por olho, dente por dente, lei de Talião, lei das 12 tábuas. Tivemos também Ciro da Macedônia, salvo engano, avô, tá? De Alexandre o Grande, que teve como professor Aristóteles. Lá na Idade Antiga, Ciro já queria libertar o povo escravo. Isso cai da prova, cilindro de Ciro. Direitos humanos. Olho por olho, dente por dente era algo ruim, mas para aquele período eram direitos humanos. Era o que se tinha de proteção humana naquela época. Bacana. Sai da idade, entra no século V, até mais ou menos próximo ao século XVI, a gente tem a Idade Média. Tá? Nessa questão da Idade Média, a gente trabalha muito a questão da Igreja Católica. A Igreja Católica que tinha o poder. Ela tinha o poder. Então a Igreja Católica trabalhou muito com destacaram São Tomás de Aquino, tá? E Santo Agostinho. A palavra dignidade da pessoa humana vem de dignitas humana, escrita a primeira vez por São Tomás de Aquino. Já caiu em prova. São Tomás de Aquino que escreveu a palavra dignitas humana. Foi ele que escreveu. Ponto. Saiu daqui. Legal. Quando a gente caminhar mais um pouquinho aqui, ó, na Idade Média, a gente tem um grande trabalho para o mundo, um legado deixado pela Inglaterra. A lei do habeas corpus, a Petition Rights, a carta de petição. Tivemos também o princípio da legalidade, nulo crime, nulla poena sine legem. A legalidade também chamada judicialidade, ó, legalidade e judicialidade nasce aqui, 1215 na Magna Carta, onde o rei João Sem Terra, nas lições do grandioso mestre Fernando Capês, tá? Nas lições do mestre Fernando Capês, John Lackland, tá? O rei João Sem Terra, pressionado pela elite daquela época, teve de atuar criando essa proteção. Para se punir alguém por um crime, tinha de estar escrito anteriormente, tá? E a pena tinha que ter uma proporcionalidade, começaram a ter essa preocupação. Isso fica parado desse período da Idade Média, tá? A lei do habeas corpus, o trabalho do rei Ricardo Coração de Leão com as suas cartas leoninas, cuidado para não confundir, isso cai, tá? Isso cai em prova. E aí, pessoal, só lá já na Idade Moderna, 1700 e uma pancada, tá? Que a gente trabalha a legalidade com von Feuerbach, tá? Ansel Paul von Feuerbach, tem mais um nomezinho aqui. O von Feuerbach é considerado o pai do direito penal. Ele vai atrás dessa legalidade que hoje a gente tem na nossa Constituição, no artigo 1º do Código Penal, na Lei de Execução Penal, na Lei de Execução Socioeducativa, o SINASE, no ECA, tudo temos legalidade. Ponto. Então, na Idade Média, Igreja Católica, Inglaterra, muito destaque aqui. Pessoal, na Idade Moderna, o nosso grande marco inicial, a gente fica com 3 palavrinhas: liberdade, igualdade e fraternidade. Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau, ele é o precursor, inclusive no livro A Era dos Direitos, do pensador Norberto Bobbio, ele fala o seguinte, que na obra lá do Contrato Social, ele fala bem assim, que o que mais diz que os homens são livres, mas o que mais se vê são pessoas aprisionadas nos cantões e nos rincões de todo o globo terrestre. Mas não é só de prisão por cometer crime, de escravidão, de submissão humana, de exploração. Ou seja, o ser humano é muito explorado pelo outro. Por isso a ideia de liberdade. Quando falar em liberdade, pense em direitos negativos. O Estado fica parado e nós somos livres. Por exemplo, no nosso país, no Brasil, só podemos ser presos ou adolescente ser apreendido em virtude de flagrante, de flagrare, de queimar 302 do Código de Processo Penal, ou por ordem de juiz, mandado de prisão ou mandado de busca e apreensão para o adolescente. Se não temos essas ordens, se não temos esse flagrante, não há falar em alguém ser preso. Ok?
Bacana, bacana, bacana. Andando. Direito negativo, liberdade negativa, direitos políticos e civis. São os direitos de primeira geração ou dimensão. Obra Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. Ponto. Depois que as pessoas se tornaram livres, aí sim eu venho com o direito positivo, o fazer. O Estado agora, além de ficar parado e deixar que as pessoas fossem livres, tivessem seus nomes, nacionalidade, etc., agora o Estado vai ter de realizar, promover direitos. Como? Que a gente conhece hoje por meio de política pública, é tirar da lei e oferecer ao Estado o que é um direito dele, do cidadão. Aí, pessoal, a gente tem, vai ficar assim, Samuel, vai ficar assim, meu brother. Aí o que acontece? Vai estar, olha só, pensemos, a segunda geração de dimensão é um fazer, é um direito positivo, é uma liberdade positiva, direitos sociais, culturais e econômicos. Eu preciso ser culto, eu preciso ter educação, eu preciso ter saúde, segurança, eu preciso dessa proteção para viver bem. Então eu tenho a primeira, a segunda. Quando falar numa terceira, que o nome fraternidade aparece na DUDH em 1948. Mas a gente vinha de uma guerra, de 39 a 45, Segunda Guerra Mundial. Aquele correria, cabelinho na régua, bigodinho fininho, chamado Adolf Hitler, quis eliminar muita gente. Eliminou muita gente. Uma atrocidade. Então a gente saiu de uma guerra, a gente vai reconstruir o mundo. Então eu tinha a primeira e segunda. Fraternidade ainda não era remetida à chamada terceira geração ou dimensão em 1948. Estava escrito, mas não fazia a remissão. Essa remissão de fraternidade à terceira geração ou dimensão surge em 1970, 60. Vamos lembrar daquele grande evento Woodstock, o evento de rock and roll dos Estados Unidos, que falava muito sobre isso. Pense no Babel, tá? Dos Beatles, né? John Lennon falava muito em a música Imagine, né? Imagine um mundo melhor. Pense também em Rio 92, o Brasil parou o mundo para debater a questão do ambiente. Nós temos a Amazônia aqui, olha que maneiro. Então, primeira, segunda, terceira. Nessa terceira, na regra, entra a paz. Numa doutrina mais nova, com cursos mais complexos, essa paz está na quinta, mas ainda para a maioria está na terceira. Ponto. Legal. Saímos daqui. Idade Antiga até o século V, do século V ao XVI, Idade Média, 16 para frente, moderno e pós-modernismo. No pós-modernismo, vamos ficar de olho, sabe em quê? Século XX, né? Século XX? Isso, século XX, na segunda metade do século, a gente teve duas grandes guerras, tá? A primeira guerra de 14 a 18 e a segunda de 39 a 45, tá? Nessa primeira guerra aqui era a Liga das Nações, na segunda já era o trabalho a ser feito pela ONU, tá? Então, pessoal, nessa situação toda aqui, a gente foge desse termo fundamentação histórica. Precedente histórico, OIT, Liga das Nações e direito humanitário. Isso cai em prova. Legal. Agora, pessoal, sabendo que o mundo já estabilizou, já estamos livres, já estamos com a segunda geração, a terceira, o meio ambiente, os direitos de todos acontecendo, a gente entra também agora na ideia de qual o papel do Estado, na responsabilidade caso haja uma violação de direito contra o cidadão. O Estado é responsável por nos proteger objetivamente. O que é objetivamente? Independente de dolo, de querer prejudicar, ou de culpa, ou de negligência, imperícia, imprudência, né? Independente disso, o Estado vai ser responsabilizado. Então, quando eu procuro o hospital e um erro médico lá causa minha morte, o Estado vai ter de arcar com isso, porque ele responde objetivamente pelo esse direito humano de saúde prestado, esse direito social prestado, tá? E da mesma forma, quando eu era policial militar, a gente prendia o indivíduo, colocava ele no cofre da nossa viatura, lá no pelotão de choque Uberlândia, o pessoal da PMMG, um forte abraço, inclusive vai ter prova agora, dia 15, boa prova a todos. Se nós batêssemos a viatura e machucasse aquele indivíduo preso, o Estado ia ser responsabilizado objetivamente, porque a segurança daquele indivíduo é do Estado. Essa é a responsabilidade. Então, no Brasil, quem é a pessoa internacional de direito público é a União. Então, mesmo que o governador X, o prefeito Y fale, quem vai responder é a União. Tá? E para evitar que a União sempre pagasse o pato e os estados passassem em branco, foi criado, em 2004, o parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição, que diz que
diante de grave violação de direitos humanos, de tratado internacional que o Brasil seja parte, tá? O Procurador-Geral da República poderá suscitar ao STJ o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, Polícia Federal e Justiça Federal por completo, em qualquer fase do inquérito ou do processo. Nós temos esse deslocamento de competência, parágrafo 5º do artigo 109. É para evitar que o município, o Estado, fique dando prejuízo e toda vez a União pagando o pato, que é a União que nos representa em âmbito internacional. Beleza. E eu, servidor, quando eu falho? E aí, passa em branco? Não. Aí a minha responsabilidade como servidor é subjetiva. Quando falar subjetivo, pense em cabeça. Eu preciso de dolo, eu preciso de culpa, eu tenho que querer assumir risco. Eu tenho de negligenciar, tenho que ser imprudente, imperido. Se eu não agir dessa forma, tá, não tem como me punir, tá joia? Agora o Estado sempre responderá objetivamente, independente de dolo ou culpa, a responsabilidade é dele. Tem várias teorias, isso é do direito administrativo, eu não vou entrar com profundidade. Por exemplo, nós temos uma teoria do risco integral, né? Por exemplo, os casos ambientais, tá? Imagina a explosão de uma usina nuclear. Esse dano nuclear aí, ele é integral, constitucionalmente previsto. Essa questão da proteção aqui, positivo? Beleza. Saímos dessa responsabilidade do Estado, a gente entra agora no Programa Nacional de Direitos Humanos, na política de direitos humanos. Gente, é assim, quando falar em política pública, é o jeito que o Estado tira, o Estado vai lá e tira da lei o que está previsto e transforma em realidade. É contratar policial, fazer hospitais, contratar professores, fazer escolas, ou seja, é tirar da lei, transformar em realidade. Materializar a realidade é dever do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente. Eles têm esse papel. Eles são eleitos para, de fato, tirar da lei o que está no papel. Tá bom? E assim nós temos um Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que teve uma base fundamental a partir do que a gente conhece, tá, da Convenção dos Direitos Humanos de 1993 em Viena. Essa convenção que tratou de direitos humanos, ela serviu de exemplo para que o FHC lançasse 2 planos, tá? O PNDH-1 no ano de 96 e o PNDH-2 no ano de 2002, tá? Então ele fez tudo isso, esses 2. Muito cuidado que vão dizer que em 2002 foi o Lula, vai ficar errado, foi o FHC que fez 2. E o Lula, ele lança em 2009 o PNDH3 número 9, que está vigente até hoje, ok? No governo de Jair Messias Bolsonaro ainda não tivemos nenhum tipo de PNDH. Muita gente fala, o governo Bolsonaro, ele não respeita direitos humanos, etc. Pessoal, aí é a posição pessoal. Para a tua prova é o seguinte, o governo de Jair Messias Bolsonaro é obrigado a respeitar direitos humanos, não é porque ele quer não, é por força constitucional, tá? A nossa Constituição, ela obriga qualquer governante, independente de partido A, de B, de esquerda, de direita, tomar conta das pessoas, não tem conversa, tá bom? Não vai para o jornal, fiquem pelo conteúdo para a prova, tá bom? Não tem dessa. E aí, esse Programa Nacional de Direitos Humanos tem 6 eixos. Um eixo que fala interação social e Estado. Esse eixo diz que direitos humanos é transversal, passa por tudo, que deve ter um sistema de informação de direitos humanos e também sobre democracia participativa, onde a população participa da construção do que é direitos humanos, por meio dos chamados conselhos, tá? Porque quando falar de direitos humanos, democracia participativa, a gente lembra lá do parágrafo 1 do artigo 1º da Constituição, que diz: todo poder emana do povo, exercido por representantes eleitos na forma da lei, tá? Ou seja, representantes eleitos ou diretamente na forma da lei. Esse diretamente na forma da lei é a democracia participativa. Lembra do Conselho do Idoso, Conselho da Mulher, Conselho da Criança, Conselho de Defesa? Esses conselhos são organismos onde a população participa para deliberar a respeito do serviço público, da política pública. Tá bom? Saímos desse eixo interação sociedade-estado, eu tenho um outro eixo, desenvolvimento de direitos humanos. Esse eixo ele é linkado às questões ambientais. Direitos humanos voltados para gerações futuras, preservando o meio ambiente. Tudo ligado ao meio ambiente está nesse eixo.
O terceiro eixo é o eixo universalizar, ou seja, direitos humanos para todos, para crianças, idosos, público LGBTQIA, tá? Para pescadores, para minorias, para vulneráveis. Todos esses grupos estão na universalidade. E lá fala de algumas características dos direitos humanos, lá atrás das características, beleza? Tranquilo. Lembra aquelas dados, imprescritibilidade, inalienabilidade, né? Historicidade, a questão da vedação do retrocesso e etc. Cuidado, isso cai. Beleza. Aí saímos desse eixo, tem um eixo que é o principal para quem estuda para a carreira policial, é o eixo segurança pública, sistema penitenciário e justiça. Tudo ligado à polícia, presídios e justiça vão estar nesse eixo. Corregedoria, forma de ação, controle, capacitação, tudo nisso. Logo abaixo eu tenho o eixo educação e cultura em direitos humanos. Percebe-se que há necessidade de colocar os direitos humanos nas escolas, tá? E também nos centros culturais, colocar os direitos humanos lá no clube desportivo, no jiu-jitsu, na capoeira, nas igrejas, nos debates sociais, ou seja, onde estiver um contrato societário, onde nós da sociedade estivermos debatendo o modo de vida, deve ter um debate sobre direitos humanos. É importante, não tem como. Direitos humanos é para cuidar do ser humano. Só falar de direitos humanos é coisa de bandido, não. Também de bandido. Mas positivo? Beleza. Sabe desse eixo educação e cultura? O próximo eixo é um eixo que remete à questão da ditadura militar. O eixo memória e verdade. Ou seja, é para pegar a história do que aconteceu no Brasil quanto aos direitos humanos e deixar ele guardado, armazenado em museu, fotografias, etc. Por isso a gente teve até a comissão da verdade. Então lá eu tenho eixos e diretrizes. Quando eu comentei cada eixo, o que eu trouxe aqui foram as diretrizes. Há também diversas estratégias. Essas são complexas, porque são muitas. Precisaria de uma aula só para falar quanto a isso. Positivo? Para encerrar esse grande mapa mental que a gente trabalhou de direitos humanos, a gente vai ficar com a Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos. Qual a teoria que a doutrina informa que o Brasil adota? A teoria do duplo estatuto. Falou Tratado Internacional de Direitos Humanos, é o teu Estatuto 1, o Estatuto de Emenda, Estatuto 2, Estatuto Supralegal. O STF coloca assim, tá? Agora, lá no parágrafo 3º do artigo 5º, no 2º do artigo 5º, já falava que o Brasil se submetia às questões dos direitos humanos, mas não dizia como. E o terceiro, que surgiu em 44, na emenda 45 de 2004, diz o seguinte, que Tratado ou Convenção Internacional de Direitos Humanos, aprovado pelo mesmo Código de Emenda Constitucional, ou seja, votação em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5 dos membros de cada casa, terá valor de emenda constitucional. Aqui é o chamado bloco de constitucionalidade. Entra junto à Constituição igualzinho a uma emenda. Hoje nós só temos 4 tratados ou convenções dessa linha. 3 sobre a questão de pessoa com deficiência, tá? A Convenção de Pessoa com Deficiência, o protocolo dela e o Tratado de Marrakech, deficiência visual. E recentemente, que todo mundo diz que não, o governo Jair Messias Bolsonaro lança mais um outro tratado com força de emenda constitucional, né? O parlamento vai lá e coloca uma emenda constitucional, que é o parlamento que promulga, né? O parlamento que coloca a emenda lá para dar um valor jurídico a ela. E o parlamento que colocou a questão do racismo, tá? O Tratado Internacional de Combate ao Racismo também tem valor de emenda, só esses 4. Todos os outros de direitos humanos, que é o Estatuto 2, seja de criança, idoso, mulher, qualquer um que seja, tortura, ele tem valor supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição, tá bom? Isso caiu muitas vezes na prova da PRF, no penúltimo concurso da PRF, caiu, acho que 3 questões sobre isso. Qual o valor normativo do Tratado Internacional? Tá? Eu tenho um valor de emenda, esses 4, os outros de direitos humanos são supralegal, e os que não são de direitos humanos têm valor normativo de lei ordinária. É assim que o STF coloca e que as bancas vêm cobrando. Positivo? Gente, olha só. Fizemos um super mapa mental, passando desde terminologia, fundamento, afirmação histórica, responsabilidade, Programa Nacional de Direitos Humanos na política de direitos humanos e os tratados internacionais na Constituição. Então, pessoal, com tudo que a gente colocou, se você montar isso no papel, você vai ter um grande mapa mental de revisão de estudos. Positivo? Vamos junto, vai dar certo. A próxima live que farei, eu vou colocar aqui uma revisão teórica sobre o Estatuto da Criança para professores de educação. Galera aí que está estudando para educação, está por sair o edital, e a gente vai dar esse foco aí. Beleza? Até
Até a próxima.